Fulvio Faria, estamos de volta para continuar aí direito empresarial. Nós paramos, na parte de empresário, conceituação de empresário e empresa e os excluídos, da submissão ao regime do direito empresarial. Bom, agora a gente vai analisar aqui capacidade e impedimentos de ser empresário ou sociedade empresária ou sócio de sociedade empresária. Aqui uma parte que está no Código Civil 972 é logo após aquela parte introdutória, né, do 966, e a gente vai tentar entender aqui que a hora ele está remetendo a empresa individual, hora a sociedade, mas cai na prova, a gente vai ver depois um exemplo, então é importante a gente repassar essa parte da capacidade de alguns impedimentos para o empresário. Bom, 972, que fala sobre capacidade, né, está dentro do capítulo de capacidade, ele começa falando assim: podem exercer a atividade de empresário os que estiverem em pleno gozo da capacidade civil e não forem legalmente impedidos. De quem ele está falando aqui? Do empresário individual. Bom, a gente poderia usar essa mesma lógica para o administrador também. Então, se a gente estivesse falando aqui do administrador da sociedade empresária, é a mesma lógica. Então, você pegar algumas companhias, por exemplo, sociedades anônimas, existem alguns impedimentos para o administrador poder, né, ser do conselho deliberativo ou do conselho diretivo ou da direção daquela entidade, e a mesma coisa seria para a sociedade limitada e a mesma coisa para o empresário individual. Aqui, mais explicitamente, eles estão falando do empresário individual, mas é óbvio, né, ele tem que, para ser empresário individual, estar no pleno gozo da capacidade civil e não estar legalmente impedido. Por que a lei fala muito claramente para o empresário individual aqui? Ela está falando por uma simples razão, porque o empresário individual ele é a pessoa física, então não tem como separar, né, a sociedade, a pessoa jurídica daquela pessoa física, eles são uma coisa só. Tanto pessoa física natural, que está ali como na vida privada, como um empresário considerado juridicamente, né, como figura de empresário. Mas ela é uma coisa só, né? De uma coisa só saem duas situações. Por conta disso, que a lei se referencia claramente ao empresário individual. Há um outro impedimento, né, que seria a pessoa que está impedida de atos de gestão, no caso, o empresário individual, ou sócio administrador, ou administrador da sociedade empresária. Então, se ela estiver impedida de exercer, como a gente acabou de colocar, ela também não pode ser empresária, né, ou ser sócio administrador. Minto, sócio ela pode ser. Ela não pode ser administrador ou ter uma função administrativa ou de gerência. Então, lá do artigo 973, olha, ele diz: a pessoa legalmente impedida de exercer a atividade própria de empresário, se a exercer, responderá pelas obrigações contraídas. O que ele está querendo dizer aqui? Olha, você é empresário individual, estava impedido de fazer atos de gestão, mas mesmo assim fez, atrai a responsabilidade das obrigações contraídas. Se você é administrador, você é sócio administrador, também atrai a responsabilidade das obrigações contraídas. Outro elemento sobre capacidade e impedimentos é a incapacidade do empresário individual, do administrador ou do sócio. Então, poderá o incapaz, né, no 974, para a gente entender, por meio de representante ou devidamente assistido, continuar a empresa antes exercida por ele enquanto capaz, por seus pais ou pelo autor de herança. Então, aqui está falando de quem, basicamente? Do empresário individual. Basicamente é dessa pessoa. Então, nessas condições, ele pode ser substituído, né? Se ele for incapaz, ele vai ter um representante devidamente assistido, né? Enquanto ele permanecer nessa incapacidade dele, seja temporária ou definitiva. E aí, né, dentro desse elemento tem uma situação específica do empresário individual, né, que é o C.1 e que eu numerei para vocês, que vai falar o seguinte: nos casos deste artigo, né, então no caso da incapacidade do empresário, procederá, né, uma autorização judicial após o exame de circunstâncias e dos riscos da empresa, bem como a conveniência em continuá-la, podendo a autorização ser revogada pelo juiz, ouvidos os pais, tutores ou representantes legais do menor ou do interdito, sem prejuízo dos direitos adquiridos por terceiros. Aqui você imagina um empresário individual que está ali produzindo, fazendo, né, o trabalho dele, uma lanchonete, por exemplo. Só que é só ele que toca o negócio. Se houver conveniência, pode até mesmo não continuar o negócio, né, por conta da incapacidade dele. E aí aqui ele põe uma regra de exclusão por conta dessa transição turbulenta, né, da vida da pessoa que se torna incapaz ou que já está incapaz quando assumiu a empresa. Então o patrimônio não fica, depois da capacidade, né, da incapacidade comprovada, ele não fica sujeito, né, ao resultado da empresa. Então, não ficam sujeitos ao resultado da empresa os bens que o incapaz já possuía.
Então, até ali a incapacidade, ele já possuía, o que ele já possuía, não vai entrar no resultado da empresa ou na confusão patrimonial da empresa. Ao tempo da sucessão ou da interdição, né, desde que estranhos ao acervo daquela, devendo tais fatos constar do alvará que conceder autorização. Então, o juiz, aí, basicamente, ele vai ter um trabalho de analisar o patrimônio do incapaz, a data que ele ficou incapaz, e se aquilo afetaria ou não, né, o resultado da empresa. Bom, aqui, isso aqui já vi questão cair, então é importante a gente ter a necessidade de registro da condição de incapaz. Então, tem uma condição de incapaz, seja ele empresário individual, aqui já é uma regra geral, seja ele sócio ou sócio administrador, nós temos que registrar isso na junta comercial. Então, se vier qualquer coisa referente a isso, lembre-se, incapacidade tem que registrar na junta comercial. Então, lá na junta comercial, a cargo, né, deverá se registrar os contratos, alterações contratuais de sociedade que envolva sócio incapaz, desde que atendidos de forma conjunta os seguintes pressupostos. O sócio incapaz, então, ele pode sim ser sócio incapaz, só que ele não pode ser o quê? Administrador da sociedade. Então, a gente remete àquele artigo que a gente acabou de ver. Ele não pode ser administrador. Para ter esse incapaz, o capital social, e aqui se refere a ele, né, deve estar totalmente integralizado, e o sócio relativamente incapaz deve ser assistido, né, durante o contrato social, e o absolutamente incapaz representado. Isso aí são institutos do direito civil, já que já prevêem essa situação, quando é incapaz, né, é relativo ou total. A nomeação, né, tem também uma outra hipótese, que é uma nomeação de gerente pelo juiz. Então, se o representante ou assistente do incapaz, né, for pessoa que, por disposição de lei, não puder exercer atividade de empresário, nomeará, com aprovação do juiz, um ou mais gerentes. Então, vamos supor, chegou numa situação ali do rol que a gente viu do 974, né? 974 prevê lá que vai entrar um rol de pessoas que pode representar o incapaz. Se passar desse rol, essas pessoas estão impedidas, o juiz ele vai intervir e nomear um gerente, né, um administrador empresarial. E aí o juiz também pode, por uma conveniência, o que é um poder amplo ao juiz, de nomear em todos os casos em que entender conveniente. Então ele vai só pesar toda essa situação para analisar se deve ou não colocar um empresário individual, um administrador ali, que ele vai nomear. Enquanto, né, esses que estavam assistindo o incapaz exercer o ato de gestão, eles vão ter também que se responsabilizar, né, pelo tempo da gestão deles, que é o que está falando no parágrafo 2º do artigo 975. Outra questão, lembrar de novo, tá, tem a ver com a necessidade de registro da condição de capaz, toda mudança na capacidade precisa ser inscrita ou averbada na junta. Não esquecer disso. Então, lá, o 976. A prova de emancipação e da autorização do incapaz, nos casos do artigo 974, e a de eventual revogação destas, serão escritas ou averbadas na junta comercial. O uso novo da firma também ao gerente ou ao representante capaz ou este, quando puder ser autorizado, também será averbado, né? Mito, né? Aqui no caso a firma, depois a gente vai ver que é uma forma de utilização do nome empresarial, ela vai poder ser utilizada pelo gerente, né? Quando houver essa alteração da capacidade, é a mesma coisa ao representante do incapaz, né? A formação da sociedade entre cônjuges, aqui também é uma regra que tem a ver com capacidade e impedimento. Então, se dois cônjuges contratarem uma sociedade entre si ou com terceiros, né, para eles fazerem isso, tem algumas regras. Se eles estiverem em determinadas condições, eles não podem registrar. Então, vamos ler o 977. Faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros. Opa, beleza. Desde que não tenham casado no regime de comunhão universal ou no da separação obrigatória. Então, aqui lembrar, se vier falando comunhão universal de bens ou separação obrigatória, não pode fazer sociedade entre cônjuges. Por que disso, né? Porque pode ter uma fraude na comunhão universal, não dá para saber quem é bem de quem, que foi feito subscrito, né, no capital social e integralizado. E na separação obrigatória pode ser uma forma de fazer fraude ao regime da separação obrigatória. É só por conta disso que a lei prevê essa regra de impeditiva, né, quanto à capacidade para ser sócio. Outra regra aqui, que é importante a gente lembrar, que o empresário casado, e aí a gente está falando já o empresário na sociedade, né, no exercício da sociedade, ele não depende da outorga conjugal para alienar qualquer bem da empresa. Então ele vai colocar assim, ó, o empresário casado pode, sem necessidade de outorga conjugal, qualquer que seja o regime de bens, alienar os imóveis que integrem o patrimônio da empresa ou gravá-los de ônus real.
Por que isso? Para não travar a empresa. Então não comunica. Por isso que existe o 977, entendeu? O 977 visa até mesmo dar liberdade para o empresário atuar e toda hora não ter que ficar dependendo da outorga uxória, né? Para poder fazer as operações da empresa. E também, né, toda a necessidade de arquivamento em que afeta a questão patrimonial relativa à pessoa. Então, necessidade de arquivamento e verbação de questões patrimoniais também na junta. Vamos ler o artigo que fala sobre isso. Então, serão arquivados e averbados na junta, né, além do no registro civil, os pactos, declarações antinupciais do empresário, doação, herança, legado, bens, incomunicabilidade ou inalienabilidade. Por que isso? Pela importância que tem daquela questão que a gente acabou de ver, né? Porque ele não precisa depois de autorização de mais ninguém para poder fazer a alienação dos bens. Então lembrar, além do registro civil que já é competente, pedindo que se pede para isso, ele tem também que registrar esses documentos na junta comercial. De novo, voltando aí, é um critério geral, né? A sentença também que decretar ou homologar a separação judicial ou o divórcio, a gente teria que adicionar aqui, porque na época não se tinha chegado à compreensão do que poderia ter o divórcio direto. Também o divórcio, né, do empresário ou o ato de reconciliação, né, não podem ser opostos a terceiros, correto? Correto. Mas antes que arquivados na junta comercial. Então, qual que é a necessidade aqui? Tem que se arquivar para ter efeitos contra terceiros. Aí a gente vai perguntar, olha, a gente vai perguntar, esses documentos são obrigatórios todos se registrarem? Para ter efeitos com terceiros, é necessário. Senão, o que acontece? A responsabilidade daquele que continua ali ainda, né? E transforma até para a responsabilidade limitada. Então, beleza, ele não fez o registro, presume para terceiros que eles são casados ainda, podendo aí afetar até mesmo aquele que se separou, que saiu do divórcio. Por isso é muito importante. Isso acontece muito em empresa, muito mesmo. A gente vê as empresas numa situação dessa, de não fazer atualização dos contratos sociais, depois vai virando uma bola de neve. Aí vai ver a pessoa já nem está mais com a pessoa ali e está respondendo o processo de terceiros por conta dessas ausências, né, de registro e averbação. Vou trazer aqui uma questão para vocês, para a gente entender e ver como é que se aplica isso na prova. Já misturando dois temas, né, que a gente vai ver da parte do empresário e da parte do empresário e da parte daqui dos registros. Eu vou só abri-la aqui. Vamos lá no exemplo, né? Então a gente vai ver Álvares Florence tem um filho. Esse aqui qual exame que é? Ele é o exame 29. Então um exame recente, né? Álvares Florence tem um filho relativamente incapaz e consulta você como advogado para saber da possibilidade de transferir para o filho parte das cotas que possui na sociedade empresária Redenção Serra Alimentos, cujo capital social se encontra integralizado. Bom, então a gente tem que ter duas questões aqui que a gente acabou de ver. Ele é relativamente incapaz, ponto, certo? Pode transferir para o filho uma parte das cotas que possui na sociedade empresária. Ele não é empresário individual. Então vamos lembrar aqui, ele não é empresário individual, ele é sociedade empresária, cujo capital social se encontra integralizado. E aí, a gente vai olhar, apoiado nas disposições do Código Civil sobre o assunto, você respondeu o quê? É permitido o ingresso? Olha, a princípio eu entendo que sim, é permitido, é permitido. Então eu estaria entre a letra A ou D. O ingresso, então é permitido, vamos ver a letra A, né? É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade, bastando que esteja assistido por seu pai no instrumento de alteração contratual. É permitido o ingresso do relativamente incapaz na sociedade desde que seja assistido no instrumento de alteração contratual, devendo constar a validação do exercício da administração da sociedade. Olha, aqui a D seria mais adequada, né? Então a gente vai lá no dispositivo para a gente lembrar de qual que a gente está vendo. Olha, a gente está aqui no parágrafo 3º do 974. O sócio capaz não pode exercer. Então, olha lá, ó, deverá registrar contratos, alterações contratuais que envolvam sócio incapaz, desde que seja, né, desde que atendido de forma conjunta, o primeiro pressuposto. Na questão lá ele fala que não vai exercer a administração, que o capital já está integralizado e ele está assistido, né, por
por seu pai. Então, a gente olhando aqui a questão, é permitido o ingresso? Sim, desde que esteja assistido, correto, porque ele é relativamente incapaz, e devendo constar a vedação do exercício da administração da sociedade. Perfeito. Agora vamos ver uma segunda questão. Vamos pensar aqui. Fagundes e Pilar são noivos e pretendem se casar adotando o regime de separação de bens mediante celebração de pacto antinupcial. Fagundes é empresário individual e titular do estabelecimento Borracharia Dona Inês Limitada. Celebrado o pacto antinupcial entre os nubentes, o advogado contratado por Fagundes providenciará o arquivamento e averbação do documento. Então a gente vai perguntar, beleza. Então lá, lembrar, Fagundes e Pilar são noivos, correto? Então a gente tem que ver lá que aquele artigo que fala que os dois são noivos, pretendem se casar mediante a celebração do pacto antinupcial. Então o que ele está falando aqui? Pretende se casar adotando o regime de separação de bens. Não é separação absoluta. Opa, já é um ponto que vocês têm que considerar. Então separação absoluta, não sendo separação absoluta, não é proibido, porque não é comunhão universal e não é separação absoluta. Celebraram o pacto antinupcial, beleza. Fagundes é empresário individual e titular do estabelecimento. Celebrado o pacto antinupcial entre os nubentes, o advogado, tá. Então aqui vai ter que arquivar. Vai ter que arquivar, como a gente viu naquele outro artigo, no registro civil, correto? E na junta comercial. Então a gente tem que encontrar a alternativa que tem os dois. Vai ser letra B, né? Correto? Registro civil de pessoas naturais. O pacto, isto. Olha lá. Além de no registro civil, serão arquivados e reverbados os pactos e as declarações antijudiciais dos empresários, o título de doação e o legado, bens enclausulados, incomunicabilidade e tudo mais. Aí aqui no caso seria títulos e documentos, né? Que é dependendo do instrumento. Mas quando falando do pacto, né? Título e documento. Beleza? Agora a gente continua aqui a falar de obrigações do empresário. Bom, pessoal, a gente então vai começar agora a falar de obrigações do empresário, né? E a gente passou então a entender essa parte da capacidade e impedimentos. Então, o que é importante guardar aqui? Aqui envolve um pouco a mistura da parte de direito de família, né? Até mesmo sucessões, a incapacidade com o direito empresarial. É importante aqui se lembrar das regras. Vai mudar parte social, vai mudar a parte de matrimonial entre um cônjuge e o outro, tudo, a incapacidade. Lembrar que, via de regra, tem que sim averbar na junta para produzir efeitos para terceiros. E a gente viu duas questões aqui, né, referente a isso. Né? Lembrando aqui, nessa aqui tem a pegadinha que a gente tem que registrar no registro civil de títulos e documentos. Bom, feita essa ressalva, né, e a gente vai pensar aqui agora nas obrigações do empresário. O que seria isso? Bom, sou empresário, quero ser empresário. Tá, eu vou ter direitos e obrigações. As minhas obrigações, primeira é o quê? Fazer registro, eu tenho que me apresentar, né? Eu tenho que ter um registro, uma carteira para poder ser empresário. É igual advogado. Para eu poder me dizer advogado, eu tenho que ter um registro. A mesma coisa o empresário. Então, a primeira situação é a obrigatoriedade que está no artigo 967 do Código Civil. Ele vai colocar assim, é obrigatória a inscrição do empresário no registro público, né, no caso aí a junta comercial da respectiva sede, antes do início da sua atividade. Então, antes de começar a atividade, seria obrigatória. A sociedade empresária, ela tem 30 dias para fazer o registro do ato constitutivo. Qual é o ato constitutivo da sociedade empresária? O contrato social. Esse prazo é um prazo muito útil, porque sentam hoje lá 10, 30, 40 empresários, sócios dentro, né? Sentam junto e eles vão constituir uma sociedade empresária. Às vezes, para coletar informação, coletar documento, tudo que tem que levar na junta comercial, leva alguns dias. Então, por isso, né, que a lei, né, colocou ali um prazo de 30 dias para exatamente privilegiar o empresário não ser penalizado por isso. Então ele tem 30 dias para se organizar, pegar a documentação de todo mundo e levar para fazer a constituição na junta comercial, né, contando isso do ato que constitui, que é o contrato social.
Aqui é só uma dica, depois a gente vai aprofundar mais, mas se vier alguma questão de prazo, lembrar que, via de regra, esses prazos da sociedade limitada de registro, verbação, são de 30 dias, com exceção das assembleias de sócios, né, pós-constituição, que nesse caso o prazo será de 20 dias. Bom, quais são as consequências da falta do registro, né? Se faltar registro, a primeira implicação, se for sociedade empresária, ela não vai ser personificada, ela não vai se transformar numa pessoa jurídica. Então, tanto é que ela vai estar lá, ó, enquanto não inscritos, né, no artigo 986, enquanto não inscritos os atos constitutivos, reger-se-á a sociedade, exceto por ações e organização, pelo disposto nesse capítulo, observadas subsidiariamente no que forem compatíveis às normas de sociedade simples. Então vai ser considerada uma sociedade comum, não personificada. Por quê? Porque não vai ter personalidade jurídica, que é algo inerente à sociedade empresária. Outro problema também será para a emissão de documentos fiscais, né? E a realização de determinados negócios, por exemplo, licitação e tudo mais. Não vai poder pedir falência de terceiros e também não vai poder pedir recuperação judicial. O enunciado 199, né, da CJF, da terceira jornada, né, de direito civil, deixa que, né, a inscrição do empresário ou sociedade empresária é quesito delineador da sua regularidade, portanto, e não de sua caracterização. Ou seja, às vezes a atividade ela é empresária, só que ela está falhando em alguma parte formal, que é o registro, que atrapalha a sua regularidade, mas não a descaracteriza como empresária. Nesse sentido também é o enunciado 98. Né? E nele vai colocar que a inscrição do empresário na junta comercial não é requisito para a sua caracterização. Por quê? Porque às vezes ele é empresário, só falta ele se regularizar, admitindo seu exercício da empresa sem tal providência, óbvio. O empresário regular reúne os requisitos do 966, sujeita-se então, portanto, à legislação comercial, salvo naquilo que forem incompatíveis com a sua condição de regularidade. Isso aqui tem uma importância muito grande. Eu já tive discussão, por exemplo, processual, em que o empresário ele tenta usar dessa condição de irregularidade para afastar a aplicação do regime empresarial e tentar, por exemplo, aplicar o regime consumerista. Essa é uma tese muito comum de defesa em processo, né, que vocês vão atuar quando forem advogados, de ver empresa que é empresário individual, ele está irregular com registro e tudo mais, e ele vai falar, olha, eu não sou empresário porque eu não estou registrado, para tentar fugir de algum modo do regime empresarial e tentar se submeter ao regime consumidor, que afastaria dele, por exemplo, o ônus da prova ou alguma coisa nesse sentido, quando a gente estiver falando de relação entre empresas, né, em B2B que o pessoal fala. Então, a importância de se caracterizar estaria numa dessas discussões, né, para caracterizar o empresário e ele tentando fugir para o regime do consumidor. Outra obrigatoriedade de registro, né, então a gente falou que existe a obrigatoriedade do registro. Outra obrigatoriedade de registro também é da sucursal, da filial ou da agência. Então, se o empresário instituir uma sucursal, filial ou agência, ele vai ter que também registrar ela na junta, né, e fazer a prova dessa inscrição naquela junta da nova sede na originária. Então, ele vai verbar lá, vai fazer o quê? Ele vai pegar lá, por exemplo, montei uma sede, uma filial lá no estado do Maranhão, e a sede é em São Paulo. Lá em Maranhão, vou registrar, depois pegar esse registro e averbar na sede em São Paulo. Aqui eu trago uma definição do André Santa Cruz sobre o que é filial, né? Filial, qual é a diferença de filial, agência e sucursal, né? Então, filial, juridicamente, como uma sociedade empresária que atua sob a direção e administração de outra, chamada de matriz. Então, tem a matriz e a filial, mas mantém sua personalidade jurídica e seu patrimônio, bem como preserva sua autonomia diante da lei e do público. Então, tanto é que quando você pega o CNPJ, ela tem um número diferente do CNPJ da matriz, embora ele vai estar só pequenos números de diferença. A agência, por sua vez, pode ser conceituada como empresa especializada em prestação de serviços que atua especificamente como intermediária. Então, ela está ali naquela cadeia, só que ela atua só como intermediária. E sucursal é o ponto, né, de negócio acessório distinto do ponto principal, responsável por tratar dos negócios destes e a eles subordinado administrativamente. Então é tipo uma alocação do administrativo para fora daquela sede principal, né? Feito esse esclarecimento, né, a gente tem um registro simplificado, favorecido e diferenciado para o empresário rural e para o pequeno empresário que também não seja rural. Então o ME, PP, por exemplo, né?
A lei vai assegurar o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado ao empresário rural e ao pequeno empresário quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes. É o caso, por exemplo, da lei do microempresário, né, e do empresário de pequeno porte, que é a Lei Complementar 123. Lá vai ter um tratamento diferenciado para esses empresários. E a lei pode prever, as regulamentações prevêem um registro simplificado. O MEI, por exemplo, também é simplificado e por aí vai. Existe uma lei específica, né, que trata dos registros públicos dos empresários, que é a Lei 8934 de 1994. Ela tem por finalidade regulamentar todo esse processo de registro, né? E existem também as resoluções, instruções normativas do governo federal que organizam melhor a forma de registro. Então aí no 985, né, a gente tem claramente o que? A sociedade adquire personalidade jurídica com a inscrição no registro próprio e na forma da lei dos seus atos constitutivos. Portanto, somente se considera a sociedade empresária se ela tiver o registro, porque daí sim ela vai ganhar a personalidade jurídica. O que é importante isso aqui? Ela vai ter uma personalidade que vai poder começar a assumir obrigação já separando daí o patrimônio daqueles sócios do patrimônio dessa nova pessoa jurídica que está se formando. Então, guardar. A sociedade somente se adquire personalidade jurídica, ou seja, ela somente deixa de sair de uma massa patrimonial para se tornar pessoa jurídica própria com a inscrição no registro próprio. E aí, segundo o artigo 29, né, da 8934, que é a lei que rege o registro das empresas, ela vai colocar: qualquer pessoa sem necessidade de provar interesse poderá consultar os assentamentos existentes nas juntas comerciais e obter certidões mediante pagamento do preço devido. Por que isso? Por exemplo, você vai fazer um negócio aí milionário com uma pessoa que te falou: meu CNPJ é tal, tá tudo regularzinho, tá tudo bonitinho. Porém, você fica desconfiado. Você pode ir lá na junta e falar: olha, eu quero baixar o contrato social, ver o que alterou, tudo você pode consultar. Por quê? É exatamente para essa finalidade, para ver se você não está entrando numa furada, para ver se você certificar se você não está sendo lesado, se essa empresa existe mesmo, há quanto tempo ela está no mercado. Então na junta vai ter todas essas averbações constando ali, bonitinho, belezinha. Se não tiver, né, pode talvez ser realmente uma cilada, né, nessa diligência que você for realizar. Aqui uma questão para memorização. Tem a ver, né, envolvendo esses outros temas. Roberto desligou-se de seu emprego, ó, do exame 27. Roberto desligou-se de seu emprego e decidiu investir na construção de uma hospedagem do tipo pousada no terreno que possuía em Matinhos. Beleza, então ele saiu do emprego dele, resolveu investir na construção. Tá, tudo bem, beleza. Então Roberto contratou um arquiteto para mobiliar a pousada. Opa, fez cursos de hotelaria e com os ensinamentos recebidos contratou um empregado e os treinou. Ótimo. Ele também contratou um desenvolvedor de sites de internet e um profissional de marketing para divulgar sua pousada. Correto. Desde então, Roberto dedica-se exclusivamente à pousada e os resultados são promissores. A pousada está sempre cheia de hóspedes, renovando suas estratégias de fidelização. Em breve será ampliada em sua capacidade. Considerando a descrição da atividade econômica explorada por Roberto, assinale a afirmativa correta. A atividade não pode ser considerada empresa em razão da falta tanto do profissionalismo do seu titular quanto da produção de bens. Aqui, já misturando elemento de empresa com o que a gente acabou de ver aqui, que a gente vai ver depois nas outras alternativas. Ele não pode ser empresário? Opa, por quê? Falta profissionalismo? Não, ele é profissional. Vamos ver ali, ó. Ele está fazendo com exclusividade. Olha, dedica-se exclusivamente a isso. Então vamos realçar aqui. Exclusivamente. E lembre do conceito lá de empresa, não é só produção de bens, é produção de bens ou serviços, ou bens e serviços. Pousada, hotelaria é serviço. Então, a alternativa A aqui não está adequada, ele pode sim ser empresa, né? A atividade não pode ser considerada empresa em razão de a prestação de serviços não ser um ato de empresa. Opa, não é isso. A gente viu lá que a prestação de serviços é um ato de empresa sim, né? Ele é considerado atividade de empresa. A atividade pode ser considerada empresa. Opa, aqui já está legal. Mas seu titular somente será empresário a partir do registro na junta comercial. Interessante. A atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário independente de registro na junta comercial. Interessante. Vamos agora pegar. Aqui a gente vai ter que ir pela literalidade da lei, correto? Se a gente for na literalidade da lei, ela vai colocar aqui, ó.
É obrigatória a inscrição do empresário no registro antes do início da sua atividade. Vamos voltar para a questão. Aqui pode ser pegadinha. A atividade pode ser considerada empresa, seu titular, independente. A atividade é considerada empresária e seu titular, independente do registro. Eu colocaria a assertiva D como correta. Pessoal, vai ser a D mesmo, mais adequado, porque aqui ele está falando da atividade, né? Então ele está perguntando se ela encaixa no conceito de empresa. E a gente vai ter que usar aqui uma leitura mais avançada, né? Então vamos lá, é obrigatória a inscrição antes do início da sua atividade. Mas ele é obrigado ao registro do empresário na atividade, mas ele não está falando do empresário, ele está falando da empresa, entendeu? E aí a gente usa os enunciados aqui para compreender melhor. A diferença, como a gente viu lá atrás, é que ele vai responder de forma ilimitada, né? Enquanto ele não tiver o registro. Então, atividade pode ser considerada empresa e seu titular empresário, independente do registro na junta comercial. O porquê que não colocaria C? Porque ela não depende para a atividade ser considerada como empresa do seu registro, né? É que o registro vai condicionar a existência do empresário para os efeitos legais que ele quer. Aí lembra aqui daquele exemplo que eu dei para vocês do empresário que está irregular e tenta falar que não é empresário. Não, a atividade ela é empresária. Imagina esse rapaz da pousada, por exemplo, ele vai lá e diz assim, eu não sou empresário, então não deve aplicar a regra do Código Civil para mim, porque eu contratei como consumidor, por exemplo, o arquiteto. Não. Aí o advogado do arquiteto vai falar assim, não, você contratou como empresário porque você está desempenhando, e aí ele vai trabalhar esses elementos da empresa no processo judicial. Aí tem essa questão também 46 do exame 29, vamos trabalhar ela para a gente finalizar esse outro bloco, né? Luísa Betim pretende iniciar uma sociedade empresária em nome próprio. Ok. Para tanto, procura assessoria jurídica, aí procura você como advogado, quanto à necessidade de inscrição no registro para a regularidade da empresa. Na condição de consultor, você responderá que a inscrição do empresário individual. Opa, aqui já está cingindo bem claramente. Empresário individual, não é sociedade empresário. Então, você responderá que a inscrição do empresário individual é dispensada. Não, ela não é dispensada, ela é obrigatória antes do início da atividade. Ok. Ela é obrigatória antes da atividade. Letra B, aqui seria o mais correto. Beleza? Ficar esperto para a literalidade. Quando não for literalidade da lei, envolva uma reflexão um pouco maior, como foi o caso desse aqui do exame 27. Nesse do exame 29, ela aplicou aqui a literalidade da lei, obrigatória antes do início da atividade por força do artigo 967, que fala, é obrigatória a inscrição do empresário no registro antes do início da sua atividade, ok? A gente continua no próximo bloco para terminar a parte das obrigações do empresário. Até daqui a pouco.